Sandra não esquece aquela terça-feira, 30 de abril de 2013, quando recebeu a notícia da tragédia que impediria o marido de jamais retornar para casa. Mãe de 3 filhos, a menor tinha apenas 2 meses na época, a viúva de Ademiston Rodrigues ainda sente o vazio da perda do esposo e a indignação pelo desamparo do governo. Que eu e meus filhos recebemos do Estado foi a indiferença. Trataram esse caso com uma banalidade absurda, como se a gente tivesse que aceitar, como se fosse uma coisa normal, destruir uma família, matar uma pessoa. E para a gente isso não é normal. O gerente do Banco do Brasil, no município de Miguel Alves, foi levado como refém pela quadrilha que roubou a agência. Os 5 homens tentavam fugir de 3 barreiras montadas pela polícia. Houve troca de tiros, 3 assaltantes foram mortos e a vítima, que neste caso era conduzida no banco da frente do veículo, também foi atingida e não resistiu. Em abril de 2014, a Polícia Civil apresentou o resultado das investigações, sem apontar qual policial militar efetuou os disparos. O comandante da operação, tenente-coronel Herotildes Messias de Souza Filho, foi responsabilizado e indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Só agora, quase um ano depois do fim das investigações pela Polícia Civil, o inquérito chegou à Promotoria de Justiça da 9ª Vara Criminal. E pode haver novos desdobramentos no caso, já que o promotor responsável, Açoeiro Esteveson, considera que o trabalho foi inconclusivo e entende que, ao contrário do inquérito, se trata de um homicídio doloso, porque os militares teriam assumido o risco de matar. O advogado da família luta na justiça por uma indenização. O valor chegaria a 6 milhões de reais. Roger Gurgel lembra que a culpabilidade da polícia foi reconhecida na época pela própria Secretaria de Segurança, mas que nenhum amparo foi dado. Tivemos apenas o pronunciamento do então secretário de Segurança, na época, deputado Robert Rios, e que apontou a culpa do Estado e a obrigatoriedade de indenizar. Foi o único que se manifestou a respeito. Qualquer que fosse um meio assistencial para essa família, não foi buscado, não nos foi atendido. Para Sandra, a indenização auxiliaria muito na criação dos 3 filhos, mas diz que só a justiça aliviaria o sofrimento que enfrenta há 2 anos. Ontem o promotor deu uma entrevista, falando que ele acredita em crime doloso, então a gente voltou a ter essa esperança, Família insatisfeita, ainda em luto pela perda do Ademiston, e aí essa indenização seria um paliativo, porque não vai trazer o Ademiston de volta. Agora, se pelo menos a justiça for feita apontando os responsáveis e depois, na sequência, essa indenização, já não é que vai resolver, mas atenuaria o sofrimento da família. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o doutor Açoeiro Esteveson, que é promotor de justiça desse caso. Tudo bem, doutor Açoeiro? Boa tarde. Boa tarde, como é que vai, Amadeu? Essa posição da família, doutor, que não aceita a conclusão de homicídio culposo, sem intenção de matar. Qual é a posição do Ministério Público? Olha, a posição do Ministério Público é simples. Eu analisei todo o inquérito policial. Aqui eu não vou considerar insatisfação ou satisfação de quem quer que seja. Se a gente for folhear o inquérito policial, não resta dúvida de que existiu o dolo eventual. O crime é doloso quando se tem uma vontade deliberada em cometer o crime ou quando se assume o risco de produzir. Se a gente for analisar todas as provas testemunhais que tem dentro do inquérito, inclusive, e aqui eu faço essa ressalva, inclusive de policiais militares, todos eles tinham a consciência de que o carro vinha um gerente, vinha uma pessoa como refém. E alguns relatam que vinha o gerente. Ora, a partir do momento em que houve essa troca de tiro, sabendo que vinha um refém, no caso o gerente, se assumiu o risco de matar não só os bandidos, como também o gerente. Independente de ter havido troca de tiros?
Sim, independente de ter existido troca de tiros. Ora, se existia uma pessoa feita como refém, e considerando que essa pessoa era um cidadão não um marginal, caberia então às forças policiais deixar passar. Trocar tiro naquelas circunstâncias era colocar em risco e assumir o risco de produzir um homicídio. Como aconteceu, ou dos marginais, ou do cidadão que vinha como refém. Ou de todos. Quer dizer, tentar dizer que isso daí é uma forma culposa, isso, na minha cabeça, é impossível. Bem, esse crime aconteceu há 2 anos, primeiro semestre de 2013. Um ano depois, foi entregue um relatório para o senhor e o senhor devolveu à polícia solicitando novas investigações. Exatamente. Eu fui surpreendido vendo pela imprensa uma coletiva onde a Polícia Civil dava por concluído. O inquérito naquela ocasião não estava concluído. E aí o senhor pediu o ano passado... Aí eu pedi exatamente. Essas novas investigações aconteceram e foram satisfatórias para o senhor? Para mim foi, porque deu para identificar quem trocou tiro com a polícia. Porque como foi encaminhado? Foi encaminhado no primeiro momento, indiciando apenas o coronel, porque ele era o comandante da operação. Isso é injusto. O coronel, ele poderia ter culpa ou não. Ele não poderia assumir a culpa de uma pessoa que atirou. E eu devolvi para que fosse identificado quem disparou, ou as pessoas que dispararam. Isso está identificado? Isso aí está identificado. Quantos? Em torno de 4. 4 pessoas. Então, no caso, o senhor julga que devem ser indiciados tanto o coronel quanto esses 4 que atiraram? Eu, analisando quem atirou, né? Quem estava lá Mais na do linha... que o coronel? Sim, claro. Claro, porque não era justo o coronel ficar sozinho. A ação, se a gente abrir a Constituição, o crime, a pena, ela é pessoal, de quem atira. Então eu devolvi. Agora, o que me estranhou foi passar um ano para que houvesse. E agora mais um ano? E agora mais um ano. Quer dizer, o que o senhor vai fazer? Agora que o senhor recebeu, o que o senhor vai fazer? Pronto. A nona promotoria, o crime militar, fica caracterizado contra civil e ela tem competência apenas quando é culposo. Quando é doloso, vai para o tribunal do júri. Eu encaminhei esse processo esse inquérito para Miguel Alves, para que o representante do Ministério Público possa oferecer a denúncia. Porque a competência, ao meu entender, se a gente for analisar como eu analisei, eu tive esse cuidado, fica afastada a forma culposa do crime. Aqui dali, falar em culpa daqui dali é tentar querer enganar alguém. Então eu encaminhei, analisei que houve a forma dolosa e encaminhei os autos, solicitei que fosse encaminhado para Miguel Alves, para que os policiais possam ser julgados pelo Tribunal do Júri. Doutor Assuero, um telespectador aqui está perguntando se nesse caso a autoria do crime não seria incerta, na sua opinião. Olha, é uma questão doutrinária interessante. Quem fez a pergunta sabe o que está perguntando. Nesses 2 anos, deveria a Polícia Civil ter identificado realmente. É uma autoria incerta, a denúncia vai ser oferecida contra 4 pessoas. E aí o julgamento compete lá a Miguel Alves. Realmente é uma pergunta muito inteligente de quem sabe o que é direito. O senhor quer dizer, os tiros que mataram o Ademir, partiram de que arma, é isso? Exatamente. De quem? Que policial estava? Isso é possível a perícia definir? É possível a perícia definir, desde que se tenha uma boa vontade nesse sentido. O que eu posso dizer Porque aí se definir, foi 1 ou foi 2, isentaria os outros 2. Ah, sim. Mas claro. Como está, os 4 vão pagar. Exatamente. Vão ser denunciados, porque a autoria aí, conforme disse aí, é a autoria incerta, né? E o senhor disse que tirou da Justiça Militar voltando para a comarca. O que isso muda? Isso muda, Amadeu. O entendimento de que aquele crime tem que se afastar logo essa ideia de que foi um crime culposo. Isso realmente é um absurdo. Eu entendo a insatisfação, a indignação da viúva. Da família, com toda certeza. Primeiro, para se apurar um homicídio, passar 2 anos. Quem pode justificar isso aí? Ninguém.
Qual a justificativa que eu poderia dizer aqui? Nenhuma. E quem poderia justificar? Com o quê? Qual a fundamentação? É compreensível. Segundo, naquelas condições, se a gente for analisar sob o aspecto de doutrina, sob o aspecto, que eu diria até o aspecto jurisprudencial doutrinário, se a gente for encarar com seriedade, claro que houve o dolo eventual. Então eu me sinto tranquilo de dizer que o crime foi doloso e lamentar essa fragilidade na condução das investigações. Agora, aqui eu gostaria de elogiar o delegado Bareta, que as duas diligências foram tomadas, e ele tomou à frente, já esse ano, ele foi diligente. Agora, lamentar e dizer que realmente, sob o aspecto, a condução do inquérito não foi bem feita. Eu quero agradecê-lo pela presença, promotor. Vamos continuar acompanhando o caso. Muito obrigado, Amadeu e Eli.